Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio, porque aqui é onde a gente mergulha no universo do bem-estar. Preparados, preparadas para esse papo de hoje que a gente vai trazer sobre criatividade, conexão e mudança de carreira. Sim, com uma queridíssima convidada, que vocês provavelmente já conhecem, inclusive, das telinhas, porque ela é atriz, apresentadora, tradutora-intérprete, mentora de desenvolvimento pessoal e embaixadora do Oneness Movement no Brasil. Ela é Mariana Rain. Seja muito bem-vinda, Mari, ao Mindfulcast. Obrigada, Ana. Feliz demais de estar aqui com você. Que bom, né? Muito bom esse nosso encontro. Sim. Produção, se o meu telefone tocar, vocês, por favor, desliguem. Porque eu tô com o computador aqui, eu já vi que ia dar ruim, já. Bom, então vamos lá, gente. A gente vai bater um papo hoje sobre como a criatividade pode ser um fio condutor de transformação pessoal, profissional e espiritual. E como mudanças de rota, quando feitas com consciência, podem nos alinhar com quem realmente somos. Nossa, esse papo, Mari, ele é muito nosso, A gente tem tempo suficiente? A gente tem 60 minutos. Nossa, é bastante. Então se preparem aí para essa próxima 1 hora, né? Pra embarcarem com a gente. Vai ser muito bom. Sim. Bom, Mari, eu trouxe algumas reflexões também, baseadas em livros que eu li e que eu já quero recomendar para o público, porque esse daqui, por exemplo, que é Pense como um Artista, do Will Gombertz. Ele quando me recomendaram, que foi a minha professora da Pan-Americana de Artes Plásticas, ela falou, isso daqui é um brigadeiro. E é mesmo, é um livro pequenininho, curtinho, para quem não é muito leitor, né, que a gente sabe que no Brasil a gente tem realmente essa questão. Sim. Você tem um mergulho na arte, mas de uma maneira tão lúdica e com uma ajuda para as pessoas desenvolverem a criatividade. Esse livro é realmente um brigadeiro. E beijinho também, né? Então fica aí, ó, a dica desse livro. E baseada nele, eu queria falar um pouco sobre criatividade como forma de olhar e não apenas de fazer. Sabe, o sentir, a importância de errar, experimentar e se permitir. E não só aquela coisa assim de tenho que fazer, tenho que dar conta, ou é preto ou é branco. Então acho que uma pergunta que fica é: o que significa pensar como artista? No seu dia, você como artista, o que isso significa para você? Olha, quando você me faz essa pergunta, Ana, me vem muito a questão da liberdade, né? Da gente não estar com nenhuma amarra para você poder fluir. Porque se a gente pensar que o universo é a própria criação, e a própria criação é a criatividade, se nós somos parte desse universo, nós somos seres criativos, senão não teríamos construído nada disso, né? Olha a evolução, olha o que a gente já criou até hoje. Então, pensar como artista, eu acredito que é você embarcar nessa inspiração de um entusiasmo que vem, que a gente às vezes chama de intuição, sabe? Quando você para de reclamar e começa a tentar ver possibilidades nesse novo agora. Então, para eu ser criativa no meu dia, eu posso, sei lá, vamos supor que eu vou fazer meu café da manhã. Eu sempre como torrada, ovos e café com leite. Por que não hoje comer uma banana? Mas sempre como aquela banana, só descasco e como. Será que se eu colocar uma canela, se eu colocar um açúcar, se eu botar ela no micro-ondas, ou se eu fazer ela fritinha, assim, já estou usando a criatividade, estou testando. E aí, vai do tempero, né? O acertar e o errar, eu penso muito no tempero. Às vezes a gente fala, tem que colocar muito à mão ou colocar menos à mão. Você trouxe esses livros que têm a ver com a questão artística, né? De pintar, desenhar, trabalhos manuais, artesão, costureiras, né? Enfim, várias outras coisas que a gente pode dizer, outras funções. Mas eu sempre estudei interpretação de personagem. Sempre como criar personagens, como interpretar isso, né? Como é que você é criativo a partir do momento que você está criando pessoas, personalidades,
pensamentos, sentimentos, né? Que a gente vai colocando ali dentro. Então a gente coloca muito assim, tá pesando muito na mão. O que seria pesar na mão? Botei mais sal na comida. Mas aí é de gosto também. Então vai ter sempre aquele que vai gostar do mais salgado e vai ter aquele que vai gostar do mais doce. Sim. E aí muito questão de experiência. Então eu penso assim, e é muito meu isso. Eu sempre tive muita curiosidade. A partir do ponto que você tem curiosidade de, será que dá para fazer de um outro jeito? Como é que seria essa outra coisa? Quando eu vou conversar com alguém e ter uma opinião diferente, eu escuto, porque eu acho interessante, eu acho até curioso. Como é que essa pessoa pensa assim tão diferente de mim? Eu quero saber o que fez ela pensar daquele jeito. Eu não vou ficar julgando, não. Eu posso olhar e falar, até, para mim isso não serve. Mas que interessante, né? E ainda fico lá pensando depois, falei, nossa, como é que ela chegou nesse lugar? Que interessante que tem pessoas que pensam assim. É óbvio que tem muita coisa que leva para o lado ruim, de fazer mal aos outros, que aí é questão de valores. Mas quando você tem essa curiosidade e esse olhar do posso fazer, eu tenho margem, eu tenho espaço, eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade de pensamento, eu tenho liberdade de sentimento para eu experimentar uma coisa diferente, em vez de eu comer a banana com canela, eu vou comer com cardamomo, sei lá. Ah, não gosto. Abre o paladar, né? Então é estar sempre aberto. E você acha que todo mundo é criativo? Sim. Mas tem gente que não se acha criativo. O que você acha que bloqueia a criatividade? As crenças, né? Falar, eu não sou criativo. Se você é filho de Deus, todos somos parte da natureza, somos seres criativos, né? A partir do momento que o corpo masculino tem um espermatozoide e o corpo feminino tem um óvulo, amor, já é a própria criatividade. Se juntar, já gera uma outra pessoa. Já é criativo desse ponto. Sim. Né? Talvez as pessoas não estimulem a criatividade, né? Não se coloquem nesse lugar de testar, de provar e de não ter medo do fracasso, não ter medo do erro, né? Acho porque aí aquela uma questão de vulnerabilidade, assim, que muita gente tá ali fechada na sua posição e não se arrisca mesmo. E também do significado da criatividade, né? Então é isso. Pra mim é isso. Pode ser muito simples em um café da manhã. Claro. Né? Vamos dizer assim, você acorda de manhã e tem que colocar o seu uniforme da escola, quando você é criança. Sim. O que a gente fazia? Nós meninas sempre, né? Fazia um cabelo diferente, né? Ou então pedia pra alguém botar, sei lá, comprava uma pulseirinha. Tava sempre tentando um lugar criativo. Os meninos já vão tentar ser criativos de outra forma. Eles vão, sei lá, tentar um cumprimento diferente com um amigo, falar uma outra coisa que eles aprenderam. Né? Pra se diferenciar. Pra se diferenciar. A gente vai procurar essas coisas e é muita experimentação. Então, aí você vai falar assim, para de fazer isso, ou para de fazer aquilo. Geralmente é na voz, no grito, no correr, né? A criança tem muito esse lugar. E a gente é a mesma coisa. Então, assim, vai podando esse entusiasmo que é, na verdade, a... Inspiração? Não. Espontaneidade. Sim. Né? O Prem Baba fala muito disso. Sim. Né? Todos os satsangs dele, quando eu comecei lá atrás, em 2014, que eu conheci ele em Alto Paraíso, num satsang, ele estava falando sobre essa questão. Satsang chama Encontro com a Verdade, né? Mas aí é onde tem um professor e vai sentar lá e você senta para ouvir falar coisas sobre a existência, a vida, enfim. Sim. Então, ele estava falando muito disso, né? Que a gente morre quando a gente perde a nossa espontaneidade. E isso acontece lá na criança, quando você... Coloca o uniforme da escola. Ou então vê alguma coisa e faz assim... Ah! E dá um grito. Cala, fica quieto, menino, não grita que é feio. Menina, senta com a perna fechada que é feio. Aí o cara assim, menino, não pode chorar. Você vai perdendo a sua espontaneidade, porque é a expressão natural do corpo humano. Que o corpo humano junto com o cérebro, não tá separado. Claro. Então são os sentimentos. As nossas expressões são através dos sentimentos, porque senão é só uma fala... Rasa, vazia. Vazia. Então dentro da interpretação do personagem, é aquilo. Eu pego uma frase, um texto, e eu vou colocar o quê? Colorido, vou colocar tempero nisso. Então vou colocar sentimento, vou colocar intenção. Senão pensamento são pensamento, quero água. Vira uma leitura, né? Vira uma coisa... É branco, a gente fala que é ler robótica, em branco. Ler em branco. Sim, sim. Né? Que é aí que a gente vai diferenciar a inteligência artificial. Não tem sentimento, claro. não tem pontuação.
Claro. A pontuação é onde a gente coloca o sentimento. Então, você pode ser criativo na sua pontuação. Por isso que eu amo língua portuguesa. Eu amava de advérbio, isso, aquilo. Talvez, né? Porque se você vai no chat GPT, tem lá. Eles mandam um texto bonitinho. Só que a interpretação daquilo, É o tom, sua, né? o O tom. tom. Então tá dentro da espontaneidade. Sim. Então, onde você pode ser criativo no seu dia, bota uma vírgula no outro lugar, né? Às vezes você fala, a pontuação vai determinar. Tem vários desses memes na internet, né? Que mostra. Determina o contexto, né? Determina o contexto. A mensagem que você quer passar. Exato. Legal. Bom, outro livro que aí, esse é um brigadeiro, né? Que eu já falei. Esse, o Pense Como um Artista, quem tá chegando agora. Esse daqui é o brigadeiro. Esse aqui, gente, da Julia Cameron. É uma refeição completa? Esse aqui é uma refeição. Esse aqui, olha, é a refeição do, sabe assim, domingo de Páscoa? É isso aqui. O Caminho do Artista. Eu recomendo fortemente. Na época que eu tava lendo, eu lembro que eu comprei, eu dei de presente. Porque é um livro riquíssimo. E foi nele, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu gosto muito de recomendar as páginas matinais. Sim. Foi nele que eu aprendi isso. Foi aqui nesse livro da Julia Cameron. Então, as páginas matinais, para quem não sabe, vou explicar aqui rapidinho. Ela recomenda que você, quando acordar, antes de tudo, né, sei lá, raspa a língua, escova os dentes e aí senta e bebe água. Isso, bebe água morna. Isso. E aí senta e escreve no mínimo 3 páginas. Ah, não tô com vontade hoje, não tem problema, amor. Faz mesmo assim. Escreve livremente, assim, um download mesmo. Escreve o que vier. O que vier, o que vier, o que vier. E se não vier nada, ela ainda fala no livro. Se não vier nada, fala... Não veio nada, não tô fazendo, mas tô aqui, sabe? Assim, escreve o que estiver passando, vai, libera, sabe? Libera. E hoje eu não faço, assim, com a consistência que eu fazia antes, mas quando eu fiz esse processo, Mari, foi tão revelador, assim, foi tão rico mesmo, que eu continuo recomendando pra todo mundo. E se não for 3 páginas, uma só também já vai, né? Mas é que quando você vê, você já escreveu 3, ou já foi mais 5, né? Ela dá essa forçada mesmo, ela faz você ter uma meta, até pra você não ficar naquela preguicite, né? Igual minha filha, tá na escola, ela fala, quantas linhas tem que escrever, né? Que eu já sei que ela faz isso. 2 parágrafos, tá bom? Então, é um pouco assim, pra realmente tirar o suco, né? O suco do limão. Porque é muito difícil, às vezes, começar. Se a gente tá falando da escrita, ser criativo ou alguma coisa, até quando a gente vai querer uma coisa nova, né? Às vezes é difícil começar, levantar e fazer, dar o primeiro passo. Mas depois, quando você vê, você tá correndo já. Né? Sim. E tá andando de bicicleta, tá andando de patins, de skate, já foi. Né? Já tá num outro ponto, mas eu acho interessante isso. E aí, o que a gente trabalha muito quando faz as páginas matinais é a autocompaixão. Então, a autocompaixão é assim, se a gente não tem autocompaixão, né? Se a gente não se preenche, a gente não consegue. Se a gente não se entende, se a gente não acolhe a nossa vulnerabilidade, a gente não consegue transbordar isso, né? Aí você não é compassiva. E isso tem a ver com a criatividade. Então, eu queria que você me falasse, como mentora, como que você enxerga a criatividade no desenvolvimento humano? Porque aí tem dois caminhos, né? Ou você vai olhar, se inspirar e vai imitar, ou vai criar a partir daquilo que você viu. Tá. E tem esse lugar que você vai se permitir sentir o que vem de você. Então, se eu falo que eu sou burra, que eu não sou criativa, que eu não tenho jeito para essas coisas, aí eu vou estar sempre me questionando. E lá no fundo, todas as vezes que eu for fazer uma outra coisa que eu gosto muito, mas que eu sei que eu sou boa, eu me questiono e eu me auto-saboto. Aí, olha isso, riquíssimo. Porque nós somos um iceberg, né? Sim. A gente age mais pelo inconsciente do que pelo consciente. Então, todo um trabalho de meditação, um trabalho de autoconhecimento e da própria autocompaixão é de a gente ver essa vulnerabilidade, que a vulnerabilidade nada mais é do que, vamos dizer, nossa luz e nossa sombra, nossos talentos e nossos defeitos, que é tudo o quê? É julgamento nosso, né? A não ser que seja ruim mesmo. Você falar que uma doença é ruim, mas ele é um desequilíbrio. Sim. Então, quanto mais eu aceito aquilo que eu sinto,
e aquilo que eu sou, eu olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, é óbvio que a gente está sempre melhorando, né? A mente quer sempre melhorar. E do Deus também, né? O universo também. Então, o seu próprio corpo está em desenvolvimento. Então, a gente tende a ir para um lugar que vai subir e aí vai começar a cair. Né? A Pirtadi fala realmente que tudo que a gente faz é para a morte. A certeza que a gente fala que é da morte, mas a morte é uma transformação. Então, tudo que a gente faz em questão de longevidade e questão de criatividade para se manter vivo também é para ir contra a degeneração do corpo. Porque a partir do momento que você nasce, aí vai até os 30, mais ou menos, que se desenvolve, depois dos 30, é só degeneração. Então, tudo que a gente faz falar. né? Isso daí a gente pode até ver depois como é que é. Mas chega num ponto que o corpo humano chega num ponto maior de desenvolvimento e aí é tudo degeneração. Ladeira então, tudo que abaixo, o famoso ladeira abaixo. Né? Ou ladeira dentro, né? Porque aí é pra dentro, né? Imagina que você expande, aí você vai contraindo. Uma uva passa. Uma uva passa. Então, hidratação é importante. Socorro! A gente chega, né? Volta, a hidratação é importante. Mas esse lugar de você assumir quem você é. Então, eu tô com 45 anos hoje, né, nesse nosso podcast. Estamos, né? Então, o que eu tô percebendo? E eu já via lá atrás, quando eu comecei, em 2014, essa jornada. Eu pensei assim, falei, cara, então, na verdade, foram tantos anos aí, 30 anos para eu ver um monte de coisa que estava tudo errado. Eu vim aqui para poder ser totalmente codificada e de forma ruim, que agora eu tenho que fazer uma jornada para eu me libertar de todo esse negócio errado, para eu aí eu descobri quem eu sou e aí eu começar a construir a partir disso. Aí alguém falou, né? Ou então a minha meditação fez, então se você entende que a jornada é essa, vai nesse caminho. Então, a gente vai se assumindo. Quanto mais a gente resiste a aceitar o que a gente sente, se é diferente ou igual ao que o outro está falando, aí criam mais desequilíbrios mentais, físicos, energéticos, espirituais. A gente vai se afastando e a gente vai ficando agressivo, porque é como se nossas células gritassem assim, me aceita, pro outro. Mas quem tem que se aceitar é você e resolve, tá tudo bem. Sim. Né? Gente, só assim, eu apresentei a Mari aqui no começo do programa, do episódio, mas queria reforçar essa relação que ela tem com a Oneness Academy. Oneness Movement. Oneness Movement. É o movimento da unidade. Isso. É que toda hora muda o nome. Eu espero que agora eles mantenham. Então, minha gafe não foi gafe. Mudou. Não, mudou. A Mari... Eu conheço a Mari antes de 2014, porque ela é muito amiga de uma grande amiga minha. E depois ela entrou nessa jornada em 2014, eu entrei em 2016. A gente logo se reconectou por esse movimento, que é da Ciri Pretadi. Então, quem não assistiu o episódio com a Ciri Pretadi, que eu tive a grande honra de recebê-la, busca aqui na galeria que você vai encontrar um episódio que, inclusive, foi todo gravado em inglês e a gente colocou inteligência artificial para dublar, para ficar realmente uma coisa assim que você pudesse ouvir, né? Porque poderia ter a tradução ali das letras, né? Mas como o podcast ele é muitas vezes escutado, ouvido, então a gente colocou inteligência artificial. Então ficou diferente, mas assim, riquíssimo conhecimento dela. Tivemos oportunidade, no mesmo dia entrevistamos, Isso, né? E a Mari também depois entrevistou. Qual que é o teu podcast, Mari? Tá no Resiliência Lifestyle. É do Ramo... no Resiliência Humana. Tá. Tá lá. E são dois conteúdos completamente diferentes, gente. Então, assim, a gente busca sempre fazer, né? Perguntar coisas diferentes pra Pirtadi, porque é muita sabedoria, né? Pra gente poder... E qual é a visão? Você tava falando dela, da visão dela do corpo, né? Do espírito. Você sabe qual é a visão dela em relação à morte? Mas como assim? O que acontece com a gente depois daqui? Mariana, eu acho que a gente só vai saber quando morrer, né? Tudo, no fundo, é uma grande suposição. Mas a Ciri Pretadi não tem Então, dentro da linha da Oneness, o que eu entendo
vem totalmente da linha do yoga. Uhum. Então, não é yoga asana só de você fazer... Yoga lifestyle, né? Não é yoga estilo lifestyle. de vida. Mas no fundo porque é uma filosofia, né? Não é só asana, é estilo de vida, é isso que eu tô colocando. Assim. Ah. Então, assim, no yoga, e não só no yoga, né? Mas muitas linhas de pensamento, de pesquisa sobre o ser humano, entendem que nós somos consciência. Nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente, nós somos consciência. Então, a consciência é eterna. Se você pegar experiências de EQM, né, experiências de quase morte, né? E mesmo as experiências de iluminação dos grandes mestres, como Ramana Maharshi, o Osho, várias pessoas que tiveram essas experiências de morte, de quase morte, mas que chama de iluminação, é porque você entende que você é a consciência. Então, você não é mais o corpo, você não está mais ali, você está na consciência. Então, é possível isso, você ter essa experiência de unidade fazendo práticas de respiração, fazendo meditações profundas. E yoga mesmo, né? Porque aí a gente chama de yoga. É que eu tendo não falar a yoga, porque o povo vai achar que vai estar lá fazendo asana só, a postura, e vai querer iluminar. Pode ser que você tenha um vislumbre ali, só que a gente nem percebe, porque não sabe o que é. Então, assim, você vira consciência. Então, eu acredito, foi um grande trabalho, né, de desconstruir esse Deus com forma de ser humano, castrador, que julga, que castiga, né, porque o meu Deus era assim, né, o Deus católico, Deus castiga. O meu Deus é católico também, mas ele não é assim. Não, mas tinha o lado bom. Eu tô numa redescoberta, inclusive, Mari. Tinha. Eu tô numa redescoberta da religião católica. Então, assim, eu também tinha essa formação de Deus punitivo, castrador e tudo, mas eu tô enxergando agora de uma outra maneira. Mas eu tô achando bonito isso. Então, que você tá me trazendo da iluminação. Porque eu acho que são... fontes diferentes, mas que falam a mesma coisa. Né? Tem ali linhas tênues de diferenciação, mas que a base é a mesma, que a gente é unidade. Né? Sim, então é tudo isso, né? Então você vai ver que dentro da tua cabeça tem poeira estrelar. Sim. Que tem um pedaço de quartzo, um pedaço de rocha dentro da nossa pineal, é um pedaço de rocha. Então, na hora que falar isso, eu falo, ai, adoro, eu sou montanha. Então, se eu me concentrar e eu for lá, tal, eu viro esse pedaço todo, viro montanha. Tá ótimo, né? Então, assim, vai muito da curiosidade. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito disso. Então, eu fui para esse lugar também para entender a morte, porque quando criança, eu vivi muitos episódios de morte na família. Então, primeiro morreu meu avô materno, depois que eu tinha 7 anos, aí com 9 anos morreu meu avô paterno, com 11 morreu meu pai, depois com 16 morreu meu tio, meu primo faleceu. Então, assim, foram muitas mortes. Nossa, muitas então, eu tive que lidar com as figuras masculinas para mim, meus avós e meu pai, muito cedo eu perdi. Então, para mim, eu bloqueei aquilo lá. Eu tive que refazer um trabalho muito intenso, que eu tô fazendo agora. Né, de olhar também, ter compaixão por mim mesma, de poder chorar também a vida que eu não vivi. Porque lá atrás eu fiz uma escolha de não sofrer, mas eu sofri por escolher não sofrer. Foi a defesa que você encontrou na época, né? Com os recursos que você tinha. Sim. Então tá tudo bem também. Sim. Né? E é isso que eu acho da beleza, né? Que a gente estava falando. Então você vem, se estraga, faz toda uma identificação, cria esse personagem, essa personalidade, vai fazendo escolhas na vida até o momento que você fala, cara... Isso não me serve mais. Não me serve mais, não me traz satisfação, como tá acontecendo com a Anitta agora, né? Tava vendo o podcast dela, ela tava falando exatamente isso. Eu não então, acompanho, assim, eu não tô sabendo. Ela despertou também. Ah, é? Amém. Que bom. Bom pra ela, bom pros seguidores, pra quem tiver a fim de ouvir também. Não vai mais rebolar? Não sei, mas então, ela pode continuar rebolando. Não tem problema nenhum. É o tipo de questão de julgamento do que você faz. Qual é o teu propósito? Então, aí você pega e se limpa de novo. E agora, a partir desse lugar,
que eu quero fazer da minha vida? Então, eu acho que com os 40 a gente põe a primeira tecla foda-se, né? Você começa a entender as pessoas mais maduras. Então, eu falo, eu não me preocupo mais com esse monte de outras coisas. Eu tenho espaço dentro de mim para viver outras coisas que eu não julgo mais. Sim. Então, faz parte também da nossa evolução, né? E eu gosto de ter uma imagem assim da vida que é como se fosse um grande acervo, um guarda-roupa gigantesco que você tem um monte de figurino, um monte de fantasia, um monte de maquiagem, sapato, peruca, tudo. E aí você vai, fala, quais são agora, que personagem eu quero viver? Agora eu vou ser médica. Então eu vou lá para eu ser médica, eu uso jaleco em tal lugar, eu faço isso, não sei o que lá. Agora eu sou mãe, eu sou irmã, eu sou isso, sou aquilo. Então você entra na personagem e depois você sai da personagem. Mari, eu lembrei de uma coisa entendeu? Agora, gente. Adoro. Assim, muito aleatória, mas de um meme, sei lá se é meme, como é que chama isso? Do perrengue chique, saiu assim, o meu sonho é viajar o mundo inteiro e em cada lugar que eu chegar eu contar uma mentira. Tipo, uma mentira de uma vida. Essa que eu quero viver, sabe? Assim, então, cada lugar você é um eu diferente, sim, entendeu? E você é. Só que o que acontece? O que acontece com o ator? É a peruca. É uma mentira porque você sabe que você vive mais tempo de um outro jeito. Mas a hora que você está interpretando aquela mentira, teu cérebro não sabe que é mentira. Olha aí. O universo não sabe que é mentira. Isso é importantíssimo. Por isso que o ator entra no personagem, fala que incorpora, né? Porque tá tudo interligado. A fala, o pensamento, o sentimento, as minhas células acreditam que aquilo ali, fala assim, célula, eu tô interpretando, não estou, não. Precisa explicar direitinho, mas mesmo assim deve ser bem complexo, né? A gente que tem essa ideia já de consciência expandida e tudo, realmente eu nunca tinha pensado nisso. Então, foi isso que eu tive de insight em 2017 que me fez sair. Eu imagino que difícil. Porque, imagina, eu gastava maior grana para ir nesses eventos, para ouvir as minhas crenças limitantes, as formas de me relacionar que me geravam sofrimento. Aí eu ia lá, me limpava, falava, perdoei, tá bacana. Aí chegava um texto para eu interpretar justamente aquela cena que era o mesmo conflito e que eu ia sentir tudo aquilo de novo e não ia resolver. Sim. E eu via que tinha um jeito de resolver, mas que aqui naquele texto não tava. Aí eu começava a entrar em conflito. Aí eu queria defender a personagem, eu queria mudar o texto. Aí você começa a brigar com o autor e o diretor não sei o quê. Aí você traz uma... Tá bom, agora eu vou ser criativa. Como é que eu vou explicar isso aqui de uma forma criativa, mostrar que isso pode? Tá bom, Maria, isso pode, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o conflito, a gente quer que as pessoas saiam daqui com o estômago lá nas costas. Aí eu comecei a falar, será que eu quero isso pra mim? Porque quem tá sentindo isso sou eu. É o seu corpo, né? É o meu corpo. É a sua realidade que tá ali. Porque, na realidade, a linha do tempo é atemporal. A linha do tempo é uma demarcação, nossa, da sociedade. Mas não existe... Em física quântica, isso é muito bem explicado. Não existe passado, presente e futuro. Não existe. Tudo é pensamento. Tudo é o que você tá assim, o que você pensa, e aí o que você tem de emoção e o que você tem de reação, mas assim, por isso que a gente fala, né? Então, tá bom. Tem muitas meditações que a gente faz visualização. Então, tá bom. Então, visualiza como se aquilo já tivesse acontecido. Como se aquela realidade que você quer pra sua vida já fosse o aqui, o agora. E isso tem muito poder. Sim. Mari, eu fui triatleta por uns 4 anos na minha vida. E assim, sempre fui aquela pessoa de ter atestado médico na educação física. Eu nunca pratiquei esporte. Nunca. E aí, de repente, eu comecei a surfar. Dali a pouco eu tava fazendo não sei o quê. E aí, o triatlo entrou na minha vida num período muito difícil que eu, assim, entrou como uma terapia na minha vida. E também não acho que foi uma coisa saudável, porque assim, eu entrei de cabeça nisso. Então, tudo que é extremo não é bom. Mas eu só fiz o que eu fiz no triatlon porque eu meditava todos os dias. Eu me visualizava cruzando linha de chegada, Mari. Exato. Eu tenho certeza absoluta. Se eu não tivesse feito essas visualizações, eu não teria feito um meio Ironman debaixo de... Eu vi gente muito mais preparada do que eu, muito mais forte do que eu, muito mais treinada do que eu, parando na chuva, na bike em Florianópolis. Várias pessoas em maio de 2019, vocês podem pesquisar. Eu terminei a prova, gente.
Terminei a prova debaixo de chuva e depois debaixo de sol naquela corrida. Foi surreal. Foi surreal. Então você vê como é realmente a força do pensamento. Sim. E eu comecei, antes de entrar mesmo na linha da espiritualidade, eu fui fazer umas questões energéticas porque eu tinha muita crise de pânico, né? Enfim. E toda vez que eu entrava no carro, eu começava a ter meio pânico. E aí eu me imaginava com uma luz dourada em volta, eu me visualizava chegando. Toda vez que eu vou viajar, eu aplico um reiki lá, coloco o círculo de proteção divina, visualizo eu chegando aonde eu estou, colocando a mala em tal lugar, deitando na cama, abrindo a janela, no lugar que eu estou. Olha. Porque eu sei que o perrengue que eu vou passar, sei lá, o que vai acontecer na jornada até eu chegar no lugar, eu me vejo chegando lá, principalmente quando eu vou viajar para a Índia, ou eu vou viajar internacional, porque assim, tudo pode acontecer e sempre que você quer uma coisa muito realizar, pode perceber que percalços e desafios vão acontecer para te tirar daquele lugar. É a jornada do herói. Então, eu visualizo, quando eu vou pra Índia, eu visualizo eu deitando na cama no hotel em Chennai. Porque da última vez que eu fui, tipo, caiu do meu passaporte, não sei como, a minha carteira da vacina da febre amarela. Uma pessoa me achou pelo Instagram. Mentira. A sorte é que eu estava lá, eu chego com muita antecedência. E aí eu falei assim, eu postei lá, tô aqui no aeroporto, tô indo viajar, vou encontrar o pessoal em tal lugar, E aí eu vi lá, tinha uma solicitação de mensagem. Eu não ia entrar, Ana. Eu não ia entrar. Falei, deixa eu ver, tem um tempo aqui, tem 1 hora, tava baixando lá uns Netflix pra eu ver no avião. Aí eu falei, deixa eu ver aqui, era uma menina assim, Mariana, é você? Você perdeu sua carteira de vacinação. Menina. Eu entrei em pânico. E aí eu comecei a ir atrás dela, eu consegui. Você imagina, eu ia chegar lá na Índia, eles iam me mandar de volta. Deus que me livre, porque o chão é longo, hein? E a grana também, né? E eu era tradutora. Como é que ia fazer? Nossa. Enfim. Olha que bênção, Mas menina. é esse lugar da sincronicidade, de você... Eu saí de casa me imaginando certo. Então, todos os percalços que acontecerem tem isso, né? Você coloca no bolso. E aí é esse lugar, Ana, que a gente pode trazer também da própria criatividade, só voltando ali, que é o trabalho do ator também, de rechear, de temperar, de trazer aquilo que você quer colocar naquela fala. Então, vai muito eu falo também que é muita experiência do usuário. Né? Então eu tô aqui com você, que experiência eu quero que você tenha? Que experiência eu quero que os meus amigos tenham? Que eles saiam de mim gostando de mim ou não? Mas eu não vou forçar esse lugar. Mas eu quero me sentir bem nos lugares e eu não vou estressar com isso. Então eu vou criar caso, eu vou ser chato, vou ficar reclamando. Que experiência que a outra pessoa vai ter de mim? Sim. Então eu acabo escolhendo estar bem, porque aí é o estado interno, que aí eu não preciso ficar escolhendo palavra. Mas eu tô aqui vibrando na alegria. Eu tô bem, tô me sentindo bacana aqui, né? Isso que você tá trazendo, eu não sei quem falou isso, eu não sei de quem é essa frase, mas assim, é aquela história, né? O que você fez, talvez as pessoas não vão lembrar. Mas é a maneira como você fez elas se sentirem que marca. Né? Então isso da gente estar num estado, num beautiful state, né? Num estado pleno de plenitude, de tranquilidade, de paz, isso irradia para os outros. Então é aquilo, né? Às vezes você tá num lugar e que você fala, a pessoa fala, nossa, do nada, né? A pessoa fala, nossa, me senti tão bem na tua presença. Nossa, eu tô tão tranquila, né? Não acontece isso? Sim. E de você também sentir. E de você também entrar num lugar e falar, nossa, aqui o santo não bateu, né? Então, com uma coisa estranha, uma energia esquisita, uma angústia. Então, é muito isso, é a energia. Aí você olha, essa angústia é minha, que pensamento que tá trazendo essa angústia? Porque tem um diálogozinho acontecendo lá atrás da angústia. Sim. Ou então, eu já, depois de um tempo também, acho que foi isso que me ajudou também o caminho da espiritualidade e mesmo na questão da criatividade, entrar em contato muito com a minha intuição e também de uma mediunidade sensitiva, de sentir as pessoas. Então, desde 2022, que eu fui fazer esse retiro de 28 dias lá na Oneness, a primeira vez, o Ecantapas, o Tapas, que eu voltei sentindo as pessoas.
Então, porque aí eu abri mais o meu chakra cardíaco, liberei muitas mágoas, entendi as minhas dores, né, da minha criança, da minha adolescente e tal, que hoje eu também ainda estou trabalhando isso, estou tendo mais clareza agora. Mas esse lugar, né, a gente tem essa sensação. Todo mundo sente, a energia está carregada. Então, você vai querer, você tem o poder de elevar a vibração do lugar ou de se igualar e descer aquela vibração, aquela frequência. Sim. E quanto mais a gente vai se percebendo e vai escutando, né, os pensamentos que estão por trás ou as imagens que estão por trás desse sentimento, da sensação, porque tu tá conversando. Sim. É só você aprender a comunicação do seu corpo. Você consegue sentir o outro. Então, às vezes, a gente tá tão preocupado com a gente mesmo, em si mesmado, né? Eu adoro essa palavra. Você tá tão em si mesmado consigo mesmo, que às vezes eu tô vendo que você não tá bem, mas... Ai, eu tô te fazendo alguma coisa? É tudo sobre mim. Não é sobre mim, é sobre o outro. E, na verdade, é tudo sobre o outro. A forma como eu te trato diz mais sobre mim do que sobre você. Se alguém é grosseiro comigo, não diz sobre mim. Então, aí a gente pode olhar também para essas questões, né? De preconceitos, de julgamentos. Então, como o outro te trata, diz mais sobre ele do que sobre mim. Então, se a pessoa me xinga de burra, de idiota ou de outras coisas aí, racistas ou pejorativas, que seja, né? Machistas, etc., ou feministas também, porque às vezes tem, né? Vamos olhar para os dois lados. Eu sei que eu não sou. Então, isso não me abala. Agora, se eu tenho um lugar que eu ainda não trabalhei isso em mim, a minha fortaleza, a minha autocompaixão, eu como a pilha e aí eu entro numa briga de ego. Que no fundo você vai falar, meu Deus do céu, eu me desgastei tanto, perdi meu tempo por causa disso. E na verdade... as pessoas só enxergam na gente aquilo que ela é. Porque a relação, qualquer ela que seja, é espelho. Sim. Né? Então, acho que fica aí um recadinho, viu, pessoal? Pra galera que gosta de falar mal dos outros, né? Porque ainda tem tanto, né, Maria? É tão chato isso, é tão degringolante, sabe? É tão a baixa frequência, tão absurda. Pra quê, gente? Vai falar de viagem, vai falar de, sei lá, vai falar de coisa que eleve o espírito, né? Que eleve a alma, que eleve o papo. Falar mal dos outros é muito chato. Uma coisa é você olhar e ver um fato e você querer também elaborar o que você sente em relação a isso, se você sente compaixão ou não, ou se, às vezes a mente tende, né, a ver situações, nossa, se eu passasse por isso... O que eu faria? Sim. É uma forma de se prevenir, é uma forma de sobrevivência também. Mas se você tira o julgamento e entra nesse lugar de tipo, cara, isso poderia acontecer comigo também, eu não vou julgar. Porque cada um age pela quantidade de conhecimento que ela tem, de consciência. Né? E tem uma meditação da Louise Hay, que é a meditação da noite, e em determinado momento ela fala assim... Então, você tem que tira todas essas preocupações, se ainda tem alguma questão de raiva, alguma questão de desconforto, deixa aí. Então, pega uma pessoa com quem você está tendo um conflito. O que você julga que essa pessoa faz para você que te estressa ou que é ruim para você? Aonde você está agindo assim também? O que isso tem a ver com você? Então, nesse momento de reflexão, a gente consegue enxergar aonde você também tem esse mesmo comportamento que você julga na outra pessoa. E daí você vai perceber como o seu relacionamento com essa pessoa vai melhorar. Você pode, é só abaixar no coração. Eu não vou fazer o outro mudar, mas eu quero me mudar como eu sinto em relação àquilo. Isso exatamente. É possível. Agora, essa é a força. Porque, Ana, na boa, cara... Olha o mundo como tá, olha, as pessoas estão muito no automático. A gente não vai conseguir mudar o mundo. Então... Não, a gente tem que mudar. Gandhi, todo episódio eu falo isso. Mas o meu Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, faça você o movimento. E aí, você afeta o outro. Sem intenção. Não precisa intencionar isso. Você não vai fazer a mudança em você por conta do outro. Você vai fazer a mudança em você por você mesma. Sim. Né? Então isso é muito bonito, porque vai afetar. Afeta a sua casa, afeta a sua família, afeta o seu círculo social, afeta no trabalho. Porque é o nosso estado de ser. Essa energia, ela é expandida, né? Ou contraída.
Sim. Né? Eu não. Voltando lá na uva passa, essa coisa de depois de uma certa idade. Joga água. A gente. Não, porque eu acho que assim, tudo bem, a gente vai realmente envelhecendo, né? A matéria vai envelhecendo, Sim. é natural, é normal. É natural. É isso, é sobre isso. Mas a energia, ela não contrai. A não ser que você esteja numa baixa frequência. Sim. A energia, ela é expandida. E eu acredito que quanto mais... Tem gente que não aproveita esses anos de vida para se desenvolver emocionalmente. Não aproveita para ter realmente um desenvolvimento humano, né? Mas tem muita gente que aproveita. Então, eu acredito que a energia vai expandindo. Porque aí é vibração. Mais a gente vai tendo mais experiência, sabedoria, né? Então, eu acredito que vai expandindo. Não quero ficar com a imagem da uva passa, não, Mari. Não, mas aí não Vamos pegar outra fantasia. Não, mas é só desidratar. Você bota água, volta tudo, entendeu? Mas é questão de hidratação. Faz uma meditação. A gente é água. Esse é o ponto. Bebe água e respira. Respira. H2O. Entendeu? Água com oxigênio. Agora, sim, o nosso cérebro é plástico. Sim. E aí é frequência. E aí é vibração. Então, aí a energia, eu mudo essa frequência, eu mudo a energia e eu mudo como minhas células vibram. Então, eu impeço a minha célula de degenerar. Exato. Eu faço ela se restaurar. Dr. Joe Dispenza. Gente, Sim. Vejam Dr. Joe Dispenza, Como Se Tornar Sobrenatural, o livro dele, tem audiolivro, tem um monte de coisa aí, dá um Google aí. Ele prova, junto com os cientistas aí, o quanto que a gente pode regenerar qualquer parte do nosso corpo, pensamento, etc. E a questão da frequência só uma pessoa desperta, ela já atinge 200 pessoas à sua volta. Quando você vive realmente num beautiful state, num belo estado, e estados mais transcendentais, Sim. Você, sem perceber, você está impactando 2.000 pessoas. Olha aí. Por isso que quem medita junto tem um poder impressionante. E não só Dr. Joe Dispenza fala isso, mas Bruce Lipton, que vem pro Brasil os 3, agora. Né? Vem. Bruce Lipton vem. O Greg Braden. Deepak Chopra também fala. A própria Prita G, o Krishna G fala, Krishna G. E até Tony Robbins, gente, fala também, porque você sabe que Krishna G foi mentor, guru de Sim. Tony Robbins, né? Sim. Ele conta, inclusive, isso. Sim, eu acho que é o único que conta, porque tem, o Krishna G, ele é mentor, né? Mentor, guru. É que guru é professor, mentor, enfim. Mas ele é mentor de muitos líderes mundiais, assim, bem posicionados e importantes, mas que não Preferem é interessante. É melhor, né? Porque, enfim... Mas todos falam a mesma coisa do seu jeito. Sim. Então, o que eu gosto muito do Dr. Joe é que ele fala tudo o que a Wellness fala, com só a ciência embasada. Com a ciência embasada, mas é só tirando essa parte mística. Porque tem muita gente que tem preconceito com a parte mística. E todo mundo é místico. Só que aí, enfim... A mente tende a levar a gente para um desequilíbrio. Tem então, essa questão religiosa, buscar... né? Que muita Sim. gente não aceita outras linhas. Então, realmente, ele é bem laico, assim, o Dr. Joe Dispenza. Legal. E aí, Mari, assim, voltando pra gente fechar o assunto criatividade, né? Que nem sei se a gente fecha, mas... nem sei se a gente fecha. Mas como você sugere, que práticas você sugeriria pra manter essa chama acesa da criatividade? E assim, também, você já falou, né? Da criatividade com a espiritualidade, então, dessa relação. Acho que foi tratado aqui, que era um assunto também que eu queria trazer. E se o pessoal tiver alguma dúvida ainda, ou se despertou algum insight, escreve aqui nos comentários, né? Isso, eu vou adorar responder. A gente pode voltar a falar sobre isso. Eu venho aqui também para falar de novo. Ou então a Ana vai lá falar no meu também. A gente grava mais conteúdo. Com certeza. Porque isso abre mesmo, né? A coisa. Mas para você manter a criatividade e a conexão com a intuição, é você meditar mesmo. E diminuir a frequência, diminuir a velocidade dos pensamentos e treinar a sua mente a identificar o que serve e o que não serve. Sabe quando você vai escolher feijão? E aí você joga ali, assim, vai ter esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. O que eu acho maravilhoso é aquele colheitor de café, que é uma máquina que vai passando no cafezal assim, aí ele vai
pegando tudo assim, é um aspiradorzão, gente, é maravilhoso, veja isso. Aí é um aspiradorzão que vai passando assim nos pés de café e ele já separa os grãos, o que é vermelho, o que é não sei o que lá, o que tá bom, o que não tá. Gente, que moderno! Tecnologia. A inteligência artificial vai junto. Então, só que isso daí é tecnologia já antiga. Então tem muito disso também, né? Tem ali o trabalho manual de que fica assim, esse aqui é o verde, esse aqui é o vermelho. Vou separando verde, vermelho, verde, vermelho. E quando você medita, você faz, por exemplo, a meditação da mente serena. Pra mim, eu falo que é a aspirina. E é o primeiro lugar que a gente precisa pra ter esse lugar da intuição. Por quê? Lembra? Pensamento com sentimento e sensação. Essa é a comunicação do seu corpo. Então, às vezes eu tô sentindo uma dor e eu vou lá e tomo um analgésico, uma dor de cabeça. Cara, se eu sentar 3 minutos, focar na dor e falar, você quer me falar o quê? Vocês não têm noção da enxurrada de pensamento que vem. E o que vem? Lista de compra, os seus afazeres, o que você tem pra fazer, preocupações com o filho, com o marido, com família. Se você, caso, compra uma bicicleta. E é tudo isso daí, imagina, um monte de pensamento querendo passar por um caninho assim, ó. O ralo, um monte de água tentando entrar por o ralo. Demora um tempo. E se você pega e deixa isso escoar, a sua dor de cabeça vai passar. Só que aí ela já manifestou no corpo. Talvez você precise tomar um analgésico ou ver alguma outra coisa, porque tem um desequilíbrio no seu corpo quando o corpo dói. Né? Tem alguma coisa desequilibrada. Muitas vezes é coisa mental. A gente estimula demais a mente. Então, a meditação da mente serena, que é esse presente também que a Pritadi desenvolveu, ajuda a gente a nomear sentimento, a nomear pensamento. Primeira vez vai ser bem difícil, você não vai conseguir nem ficar parado, porque a gente está acostumado e a agitação mental move o corpo. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então, 5 minutinhos, a meditação dura 3 quando você já pegou a prática. Então, eu vou olhar, eu tenho essa dor, ou então eu tô com um ataque cardíaco. O que eu tô sentindo? É ansiedade? É medo? Tem gravado essa meditação? Tenho gravada. Dá pra gente deixar no link, na descrição? Dá, deixa sim. Porque eu aí explico eles podem direitinho. acessar. Tá no meu canal no YouTube, no Mari Haim. Então a gente pode deixar o link pro pessoal entrar. E que aí ela é guiada em português, né? Porque se você quiser fazer em inglês, aí tem com a voz da Pritadi. É a Pritadi que você traduziu? Isso. É a Pritadi fazendo? Não, eu gravei conduzindo. Gravou, isso, legal. Pelo Personari. Legal. Tá no canal do Personari no YouTube também. Tá. Tem no meu e tem lá também. Tem vários artigos também. Pro pessoal poder acessar, né? Sim. Então, quando você aprende a nomear o sentimento, era isso. Quando eu comecei no caminho da espiritualidade, e mesmo eu já fazia terapia há 10 anos, Ana. Só que eu não conseguia nomear o que eu sentia. Era uma dor no estômago, era um ataque cardíaco, eu tinha crise de pânico. Crise de pânico, né? Quando eu comecei a fazer a mente serena, eu conseguia me acalmar, mas eu ainda demorava para entender o que era. Eu sabia que era medo. E aí vinha um monte de pensamento, um em cima do outro, que eu não conseguia ouvir, era desesperador. Eu queria abrir o olho. Sim. E aí, conforme eu falava, não vou abrir o olho, respira, varre pra fora. Aí eu ia varrendo, falando, não, eu preciso conseguir. Porque era muita dor, era muito desespero, era muita sensação de sufocamento. E aí eu via que não, isso aqui tem que me ajudar. Eu não vou me anestesiar. Eu já vivi anestesiada a minha vida inteira. Sim. Aí eu comecei a entender. Falei, nossa, angústia. Eu não consegui identificar o que era angústia, o que era medo, o que era raiva. Era tudo um bololô. E eu vinha assim, ó. A minha cara ficava desse jeito, de vítima, de medo, de vontade de bater. Falei, que monstro é esse? Socorro. E muita gente que tem crise é desse jeito. Né? Quem tá ouvindo e já sentiu isso que eu tô falando, sabe o que eu tô falando. Sim. E essa meditação de 5 minutos que foi me ajudar. Eu fui pegando a prática. Hoje, se você me fala alguma coisa e eu começo a ficar com medo ou com uma dúvida, eu tô aqui atrás, ó. A minha mente, ela aprendeu. E eu escolho isso. Eu escolho viver em paz. Isso, é uma escolha. É uma escolha. Então, o que eu faço para viver em paz? Para ter paz no meu coração? O que eu escolho ser forte, trabalhar o meu corpo. Então, o que eu vou fazer? Por mais que eu não goste, eu vou me visualizar na academia feliz, ó.
Aí eu comecei a gostar de fazer ginástica. Lógico. É esse que é o lugar. Infalível. É infalível a visualização, É infalível. né? E para vendas é isso também. É infalível, não só a visualização, mas também aquilo que você fala, porque a palavra tem poder. Ou, não é? Primeiro foi o verbo, não é isso, né? Isso. A palavra tem poder. É. Então, aquilo que você fala, não adianta você ficar se visualizando lá na academia feliz, você fala, não, continua falando, não gosto de academia. Não. Tem que falar, eu amo e acabou, vai e lá visualizar feliz da vida, né? Olhando, fazendo direitinho e tal. Isso. Eu comecei a gostar. E hoje o meu corpo entende que é importante. É né? muito legal isso. Você dá essas metas mais, tipo... não é em 3 meses que eu quero conseguir isso, mas em 1 ano vida, eu quero ter né? mudado os meus Sim. hábitos. Então aí eu dou margem também para criatividade, né? Ó, pegando nesse contexto que você tá falando, que conselhos que você daria para quem quer ativar, expandir a sua criatividade? Tenta fazer aquilo que você já faz de uma outra forma diferente. Por exemplo, escovar os dentes com a mão esquerda. A gente já tava, né? A gente fala de questão de mudança de hábitos, um pouco disso, né? Então, eu tô fazendo agora uma mentoria financeira energética, que eu achei isso maravilhoso. Mentoria financeira energética. Através da radiestesia. Uau. Eu fui atrás, para eu passar pela mentoria e acabei me formando mentora, e isso foi o que trouxe para mim assim uma unificação de tudo que eu já fazia dentro da minha mentoria, Você né? vai ter que vir aqui para explicar isso. Nossa, é muito legal. Então, dentro disso, a gente trabalha, pensa, eu sou corpo, mente e energia, consciência, né? Espírito. Mas vamos pegar nessas 3 coisas. Tá. Então, eu sou corpo, a mente que trabalha e uma consciência que tá permeando aí tudo e a todos, né? Então, eu trabalho o meu corpo energético, então eu libero ali com a radiestesia, e para eu poder mudar a mente, eu preciso reprogramar a mente, assim, o computador. Sim. Então eu venho com decretos, eu venho com frases, não é pensamento positivo. Sim. É como eu ensino meu cérebro a pensar diferente. Então se eu falo assim, isso não vai dar certo, isso vai dar certo. Sim. Só que não é só sozinho o pensamento, porque é pensamento e sentimento que manifesta. Sim. Então eu mudo essas 2 coisas juntas. Então a hora que eu me sinto mal, eu vou falar assim, tudo que esteja programado para que eu me sinta mal nessa situação, eu posso reprogramar e reativar, né? Sim. Então, eu já faço isso na hora. É como se eu estivesse fazendo uma nova sinapse no meu cérebro. Apertar outro botão. Aperta outro botão. Para dar outro resultado. Para eu poder... Isso. E aí vai me trazer consciência do que está por trás desse sentimento. Sim. Que é um medo. E aí, assim, eu tenho medo de dar errado. O que vai dar errado? É isso. Então... Qual que foi mesmo a sua pergunta? Que aí eu já viajei. Como que... Não viajou, não. Como que as pessoas podem retomar a conexão com a sua criatividade? É exatamente isso. É você meditar, liberar esses pensamentos, observar o que é que te atrapalha, essas crenças limitantes, né? Pensamentos que te colocam para baixo, né? Então, assim, nossa, você sente uma vontade genuína. Como é que muitas pessoas me perguntam também, como é que eu... E é uma pergunta das pessoas, como é que eu identifico que é intuição ou não? Geralmente é a primeira coisa que vem. E vem natural. Pra mim é um negócio assim, nossa, seria tão legal se eu tivesse isso agora, ou se eu tivesse em tal lugar. Aí eu faço, é impossível. A mente entrou cortou. Na hora, cortei. Aí você fala assim, não, cancela, volta, né? Então, às vezes você vai... Ou então eu senti que ali tem alguma coisa por trás. Percebe quando o seu pensamento tá em você... Ou quando ele tá pra fora, no outro, tá, em você seria um medo, né? De dar errado, uma sobrevivência, alguma coisa assim. Sim. Então, sempre a primeira coisa que vem, essa intuição, tirar o ego da frente, tirar a mente da frente, ir pro sentir. Só que a gente tá sempre com o coração fechado, a gente tem medo de se magoar, a gente tem o medo da rejeição, a gente tem todas essas coisas. Então, por isso que eu bato que a mente serena é uma meditação de 5 minutos que realmente ajuda você a desbloquear esse contato consigo mesmo. Bem você legal. faz amizade com você de novo. Bem legal. Agora, você comentou sobre pensamento positivo, e aí quero fazer uma colocação aqui, porque muita gente tem preconceito em relação a isso.
Pensamento positivo, gente, não é essa positividade tóxica, não é sobre isso, é inteligência. Porque já é provado cientificamente, inclusive por Harvard, que o cérebro positivo ele tem vantagem competitiva sobre cérebros neutros e muito mais vantagem competitiva sobre cérebros negativos. Lógico. Então, isso que a Mari trouxe, que é uma escolha viver nesse estado, né? Como eu também já falei aqui, falamos aqui o episódio inteiro, que é uma escolha você viver nesse estado de ser, nesse estado de graça, nesse estado pleno. É uma escolha e você escolhe os seus pensamentos. Como é essa técnica que você está trazendo. E é o pensamento ligado ao sentimento. Sim. Qualquer meditação de manifestação, você vai ver, toda a física quântica vai falar que o que manifesta o colapso da partícula é sentimento com pensamento. Sim. Por isso que só pensamento positivo não funciona. Sim. Porque você está lutando, cria mais conflito ainda. Estou sentindo isso, mas tem que pensar positivo. Tem que jogar pra experiência. Tem que partir pro jogo. Né? Não é só pensar, é agir. Tem que endereçar o sentimento. Por que eu tô sentindo isso? Se eu tô sentindo raiva, eu vou criar com raiva. Se eu tô sentindo alegria, eu vou criar com alegria. Aí entra a criatividade. Sim. Então eu vou criar o quê? Né? Que você pode pegar lá a questão do Einstein e do Oppenheimer. Sim. O Einstein foi lá e criou toda a questão da física, o cara foi lá e ajudou, fez a bomba atômica. Mas assim, falando chulamente, tá, gente? A gente não precisa entrar aqui em questionamentos, etc. Mas existe a criação, você usa ela para um fim bom ou um fim ruim, né? Sim. Então, é o pensamento com sentimento. Eu não preciso mudar. Então, lembra, na Bíblia também tá lá, a verdade vai te libertar? Quando você enxerga a sua verdade, o que você tá realmente sentindo, é alegria por causa disso, é tristeza por causa disso. Faz assim, ó, dissolve na hora. Então, essa verdade, que aí ajuda eu dissolver, aí eu consigo mudar um pensamento de não vai dar certo por um pensamento de sim, vai dar certo. E aí você chega na tal da liberdade, não é verdade? Que foi assim que começou o episódio de hoje. Chegou na liberdade. Olha, Mari, assim, a gente teria mais assunto, com certeza. Sim. Mas agora, a próxima pergunta vai ficar só pra comunidade, aquela premium, tá? Porque a gente vai ter que encerrar, porque chegamos ao fim. E aí eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui com a Mari pra gente ir só com exclusividade pro canal Premium, quem tiver inscrito. Então, se você não tá inscrito, já aproveita, porque agora a gente vai falar de um outro livro ainda, que eu não vou mostrar. Só pra quem tiver na comunidade. Tá? Que a gente vai falar agora sobre coragem. A coragem de se reinventar. Porque a Mari passou por muitos processos como esse. E aí eu também... que eu não sabia que você ia trazer livros, se não tinha trazido alguns livros de atuação de criatividade também. Mas aí lá no meu canal do Instagram eu coloco depois. E mostro também. Você falou muito de tempero, né? E aí eu trouxe o meu livro pra você, que é Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida. Foi lançado agora, que legal. final de 2024. Então tá aqui, ó, de presente com dedicatória. Obrigada. Olha como é a sincronicidade. Tá eu falando do tempero. Você falou de tempero o episódio inteiro. Eu falei, eu vou entregar logo pra ela. Obrigada, tomara que você goste. Sim. Foi feito com muito carinho. Adoro. Viu? Ai, tem figura, gosto. Tem ciclo circadiano, tem bastante coisa de Ayurveda. Tem receitinhas no final. Inclusive quando eu tava na Índia, aí eu vi que a Ana também tava. Eu falei, onde é que você tá? O que você tá fazendo? O prefácio é da Marcia De Luca. Legal. E a orelha é da Tia Kwaoki, que é uma empresária maravilhosa, hoteleira, que foi por onde eu comecei, né? A minha vida profissional na hotelaria. Então, tem aí adorei. As duas mulheres honrando a minha trajetória. Maravilhosas. Bom, Mari, muito, muito obrigada pela tua participação. Eu amei. Acho que foi um papo riquíssimo, que com certeza vai ajudar muita gente. Queria que você olhasse aqui para essa câmera, deixasse teu recado, teu arroba. Você já falou do teu canal, mas agora deixa direitinho pro pessoal ir lá. Então, o meu arroba é @marihain, H-E-I-N de navio. E o recado que eu tenho, que eu sempre dou, e é o que eu falo para mim também, é divirtam-se. Isso aqui é o playground de Deus. Então, acho que é uma boa régua. Você tá se divertindo? Tá curtindo a sua jornada? Se não, recalcula a rota, né? Te descubra. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e senão acho que não ia valer
tanta pena. Porque se a gente fala, uma coisa que é muito legal e que você fala, vale a pena, não tem que valer a pena, tem que valer a sua ação. Tem que valer, não é nem um esforço, mas é valer aquilo que você já faz. Então, tirar esse lugar do ter que valer a pena, que não é uma pena. Viver não é pena, gente, não é penalidade. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Então, tem que valer cada partícula de ar que você respira, cada gota de água que você bebe, cada comida, cada sorriso. Tem que valer essa vida, né? Que vale, tem que valer a vida. Se você for pensar bem, não tem que valer a pena, tem que valer a vida. Então, divirtam-se. Pessoal, você, se não está inscrito ainda nesse canal, se inscreva já, para você não perder nenhum novo episódio, todas as quintas-feiras ao meio-dia. E eu te espero na próxima semana. Um beijo, compartilha esse conteúdo, se fez sentido para você, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Até quinta. Mari, namastê. Namastê, adorei também. Obrigada pelo convite. Passa rapidinho, né?